Vamos conversar agora sobre um evento que está descrito lá no livro de Lucas, capítulo 9, versos 28 a versos 36, em que Cristo subiu ao monte com os 3 discípulos, com Tiago, João e Pedro, para orar. Mas lá ocorreu um evento, conhecido como a transfiguração do rosto de Cristo e o resplandecimento de suas vestes. Vamos entender esse fenômeno, a partir da narrativa de Lucas, do capítulo 26 em diante. Vamos lá. Lucas capítulo 9, verso 26 em diante. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Isto é uma advertência de Cristo para os discípulos, que eles vão sofrer, vão passar por adversidades no ministério, mas eles têm que permanecer firmes, eles não podem se envergonhar de Cristo, não podem negar a fé. É nesse sentido, eles têm que ficar de uma maneira que não vá causar um escândalo, que não vá expor o Evangelho de Cristo de maneira depreciativa. Então, é por isso que ele está fazendo essa advertência lá no verso 26 do capítulo 9 de Lucas. Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. No verso 27, ele já propõe um acontecimento, que tão logo vai se desdobrar no verso 28. Vamos ler o 27. Verdadeiramente vos digo, algum há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E no verso 28, consta que, cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras, ou seja, 8 dias após ele dizer que tem alguns que estavam ali que não iam passar pela morte até ver o reino de Deus, 8 dias após, ele tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. No verso 29, prossegue. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Então houve uma mudança na aparência de Cristo. Houve uma alteração na fisionomia dele e as vestes dele passaram a resplandecer de tão alvas que estavam. Agora, esse fenômeno ele não é novo. O que aconteceu com Cristo aqui já tem similaridade lá no livro de Êxodo. No livro de Êxodo aconteceu algo parecido com Moisés. Vejamos lá, Êxodo capítulo 34, verso 29. Vamos lá. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Nós vemos esse fenômeno que aconteceu aqui, em 2 situações. Quando Moisés desceu do monte Sinai, com as tábuas da lei, com os mandamentos do Senhor, ele não percebeu que o rosto dele estava branco, estava resplandecendo. Da mesma forma, aconteceu com Cristo, lá no 29. Só que no inciso 29 do capítulo 9 de Lucas. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. A relação com Deus, o contato com Deus altera a aparência humana, Porque tanto Moisés como Cristo, eles estavam num corpo físico, vivendo num corpo físico, um corpo humano. E os dois tiveram contato com Deus. Moisés, quando descia do monte, teve contato com Deus porque recebeu as tábuas da lei, no Monte Sinai. Está lá narrado em Êxodo 34. Só que no verso 29, algo é tão grandioso que mereceu destaque na narrativa do autor do livro de Êxodo. Ele diz que nem Moisés percebeu o quanto estava branco o rosto dele.
o quanto resplandecia. Moisés mesmo não percebeu. Quem percebeu que o rosto resplandecia foi a congregação, quando ele desceu do Monte Sinai. Aqui não. Aqui no verso 29 do capítulo 9 de Lucas, que diz aqui, enquanto ele orava, enquanto Cristo orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Quem está fazendo essa narrativa é uma pessoa que não foi discípulo de Cristo, que fez uma pesquisa histórica, que é Lucas. Lucas não participou desse evento aqui. Lucas foi um pesquisador que ele fez uma compilação dos acontecimentos durante o ministério do Cristo, e ele redigiu autor do livro de Atos dos Apóstolos, e do livro que leva o nome dele, que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas ele não teve presente, né, nesse evento aqui, nesse dia. Ele não era discípulo, não fazia parte. Aqui, na verdade, só teve 3 discípulos. Os discípulos só tiveram 3 presentes, que foram os convidados por Cristo. Pedro, João e Tiago, que foram convidados para orar no monte. Mas continuando, no capítulo 9 de Lucas, verso 9, diz assim: aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. No verso 30, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés é sabido lá no livro de Judas, capítulo 1, verso 8, que Moisés faleceu no Monte Nebo. Moisés faleceu com em torno de 120 anos no Monte Nebo. E houve uma peleja entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo físico de Moisés após o falecimento dele. Então Moisés aqui, com certeza, ele era falecido. Moisés não estava vivo quando ocorreu esse relato aqui de Lucas. E no caso desse outro personagem, Elias foi arrebatado lá num carro de fogo, como consta no segundo livro de Reis, capítulo 2. Foi levado ao céu num carro de fogo. Elias não faleceu, ele não morreu. Então Elias foi levado vivo, tinha sido arrebatado vivo com o corpo dele. Então são 2 pessoas que não estavam mais no plano físico. Não estavam. E outra, a existência de Cristo ocorreu muitos anos após, muitos milênios após os acontecimentos narrados no livro de Êxodo. E muitos séculos após o livro de Reis. Então, tanto Moisés estava falecido. No caso, Elias foi arrebatado. Os 2 não estavam mais no plano físico, já não viviam mais entre os humanos, aqui nesse plano físico. E eles apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir Jerusalém. Ou seja, falavam da missão e do sacrifício que Cristo iria passar, né, em Jerusalém. Pedro, no verso 32 do capítulo 9 de Lucas, diz: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões com eles estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui, então façamos nós 3 tendas, uma será tua, outra Moisés e outra Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu e encheram de medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ou seja, aqui se cumpriu a promessa de Cristo lá no verso 28 até o verso 36, se cumpriu o que Cristo havia prometido lá no verso 27 de capítulo 9 de Lucas. Ou seja, Cristo havia permitido, verdadeiramente vos havia prometido, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Quem que viu o reino de Deus? Quem que viu ali pessoas falecidas? No caso Moisés, que era falecido, e no caso de Elias, que há milênios, séculos já não existia mais porque foi levado, arrebatado num carro de fogo. Quem que viu? Pedro, João e Tiago. Ou seja, esses 3 estavam vivos, esses 3 apóstolos presenciaram quando o rosto de Cristo, quando as vestes resplandeceram e quando o rosto de Cristo se transfigurou. Então a promessa de Cristo lá no verso 27, capítulo 9 de Deus, se cumpriu pela narrativa. E isso vem a mostrar que o testemunho de Deus a respeito do ministério de Cristo, do trabalho de Cristo, do sacrifício de Cristo, está
aqui descrito no verso 34, que veio uma nuvem encher de medo entrar no céu. Verso 35, melhor. Verso 35. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ou seja, no verso 35, Deus testifica que Cristo é o Filho unigênito que foi enviado. E lá no verso 31 nós vemos que o plano de redenção estava também sendo exposto no mundo espiritual. O reino de Deus se fez presente naquele momento a Pedro, Tiago e João a respeito do ministério que Cristo iria desempenhar. Portanto, vamos ter fé no Salvador. Os tempos se abreviam. A vinda de Cristo, a promessa da vinda de Cristo está próxima de cumprir-se, segundo consta nas cartas de Paulo em Apocalipse, no próprio Evangelho de Cristo. Vamos manter vigilantes na fé, orando ao Senhor, pedindo perdão dos pecados, se arrependendo e se afastando das coisas que esse mundo oferece, buscando em Deus alento, buscando conforto e tendo a certeza que Ele, somente Ele, Jesus Cristo, vai preencher o vazio, vai preencher a necessidade espiritual que cada um tem de buscar a Deus, de novamente ter uma comunhão com o Criador. Que Deus abençoe e dê uma ótima tarde a todos.